Boa tarde a todos, pessoal. Hoje é o nosso primeiro encontro, né, dessa disciplina CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. E eu sou o Rubens Sturz. Eu vou ficar com vocês ao longo destas semanas, acompanhado de alguns colegas, né? Nosso período se inicia hoje, 18 de novembro, e se encerra 18 de março. Vou explicar daqui a pouco como funciona tudo, né? E nós vamos tratar dos temas centrais da arte, da ciência, da meditação, juntamente com toda a equipe da disciplina, que é coordenada pela professora Cássia Turci, que é a decana do CCMN, dos professores Mário Vieira de Carvalho, que é um servidor do CCMN, também professor de yoga, que se dispôs a conduzir as oficinas de meditação conosco. A professora Marta Simões Pérez, que está aqui presente também. Daqui a pouquinho ela vai poder falar algumas palavras, né? O professor Graham Andrew Smith, que não pôde estar presente, mas virá oportunamente. E também tem a Alexandrina Queiroz, que é a coordenadora do projeto Ativida, onde a gente desenvolvia as oficinas de meditação durante o período letivo normal, né? Quando as práticas eram presenciais. E nós estamos também hoje aqui a presença do palestrante, um companheiro da nossa disciplina chamado Fernando Fratani, que trata de espiritualidade e também desse link entre ciência e espiritualidade. Mais para frente vai ter oportunidade de falar algumas palavrinhas com vocês, né? Então, nesse vídeo, nessa aula introdutória, eu quero falar, assim, em poucas linhas, né? Hoje é só uma apresentação, não vamos poder fazer mais do que isso. Mas dá para falar do que trata a disciplina, o que é essa meditação, e o que nós vamos desenvolver ao longo da disciplina, ou seja, como surgiram essas práticas, como elas se desenvolveram, quais são as diferentes correntes, qual é a história por trás dessa ciência milenar. E nós vamos ilustrar as nossas aulas com oficinas de meditação, como eu mencionei, algumas conduzidas pelo professor Mário, e também por convidados de distintas escolas, né, que a gente confirma em cada período quem vem e quem não vem, e eles falam um pouco da sua escola e conduzem uma prática de meditação conosco. Eu sei que tem várias questões que a gente podia tratar assim no primeiro encontro, mas eu quero mesmo introduzir vocês em todas as ferramentas que nós desenvolvemos para poder viabilizar essa disciplina nesse formato assim online, né? Com as aulas online, com atividades síncronas e assíncronas. Então tem essas ferramentas que são importantes para a gente. São 3, olha, que vão ser muito importantes. O WhatsApp, que é onde a gente vai estar se comunicando. Qualquer necessidade, basta mandar uma mensagem lá para o nosso grupo. Pode entrar em contato comigo também por e-mail, né? Nós temos o AVA, que é esse ambiente virtual de aprendizagem aqui da UFRJ, onde toda a disciplina está organizada, e inclusive toda a parte de avaliação é feita por lá. E eu tenho também como é que a gente fundamenta esse trabalho, que eu vou falar um pouquinho aqui, que é sobre o livro blog. Tá certo? Bom, deixa eu começar apresentando a plataforma do AVA. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Quem quiser, em qualquer momento, nós somos poucos, isso não tem problema. Basta me interromper.
Às vezes eu estou até meio distraído para ver a mãozinha, como somos poucos. Não tem problema assim, se a gente fizer com uma certa disciplina. Pode abrir o microfone e me chamar, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui, então. Deixa eu ver o que eu quero compartilhar. É isso aqui. Pronto. Está aqui a tela da nossa disciplina. Toda a nossa disciplina, toda ela, está aqui, ó, nesses 11 itens. Então, a disciplina está organizada por semana, meio por semana, meio por tópicos, né? Mas é meio por semana mesmo, ou seja, em princípio, são 11 semanas de atividades. Pode ser que uma aqui leve um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente tem aqui uma margem de segurança, mas, em princípio, esse tópico aqui, número 1, foi aberto hoje, né? Então, significa que de hoje até quarta-feira que vem, já existem algumas atividades para vocês irem desenvolvendo. Por que assim? Porque a meditação, a prática de meditação, ela tem essa característica, né? Que ela envolve esse engajamento e envolvimento nosso com a disciplina desde o início. Não importa que sejam o quanto for possível por dia, mas desde que seja uma coisa que tenha assim de constância. Então não adianta numa disciplina como essa você querer só tirar nota e deixar tudo para, sei lá, perto da prova, semana da prova. Nada a ver. Até porque a avaliação aqui não é o mais importante, não é o que a gente está enfocando. A disciplina para quem quer se trabalhar, para quem quer se melhorar, né? E a avaliação, claro que ela existe, mas eu não pretendo dificultar a vida de ninguém, né? Seria muito estranho, imagina, alguém ser reprovado numa disciplina como meditação. Claro que se eu quiser, eu poderia complicar o quanto eu quiser essa disciplina. Ela pode ser muito sofisticada, com termos técnicos assim bem rigorosos, mas não é a ideia nossa aqui. Então, a minha ideia é que a gente vá mesmo entrando nessa disciplina, ou seja, entrando nesse processo da gente ir se trabalhando, porque a disciplina não é só teórica, ela envolve esse compromisso nosso com a prática, ou seja, com uma certa mudança de rotina, de hábitos, e isso se dá quando a gente vai se envolvendo com ela aos poucos. Então, não deixe de acompanhar a disciplina assim, semana por semana, todas as atividades da semana. Então, essa primeira semana está aqui, ó. Vou clicar aqui. Eu já sou. Está aqui, na verdade, é logo embaixo aqui, ó, que é como se fosse uma folha corrida, né? Então, quando eu venho aqui dos 11 tópicos, o primeiro já está aberto. Então, aqui vocês já vão ver, quando entrarem no AVA, tem um vídeo meu, fazendo a apresentação da disciplina. E aqui algumas orientações, ó. Ler as orientações gerais, ou seja, então todo o cronograma, forma de avaliação da disciplina, tudo isso está aqui, ó, orientações gerais, né? Nesse folhetinho aí vocês têm tudo o que precisam, mas eu vou falar sobre ele de qualquer maneira hoje também, para vocês depois podem voltar lá, mas é só para saber, tá? O vídeo da abertura é esse aqui, e aqui embaixo estão as atividades, ó. Então, para a semana, eu quero que assista esse vídeo, eu quero depois que vocês se familiarizem aqui com o nosso, eu posso chamar assim, de livro-texto, e tem ainda aqui esse manual de etiqueta, né? Que vocês devem saber disso melhor do que eu, mas como a gente está nessa realidade online, eu preciso da ciência de como é que as coisas funcionam. Então é por isso que ele está aqui. Se alguém quiser saber que existe um modo da gente se relacionar quando abre imagem, fala e tudo mais, né? Então essas são as atividades da primeira semana, tá certo? Que só para adiantar, eu já vou pegar aqui, ó, eu vou mexer com essas orientações gerais aqui. Eu já tenho ela aberta aqui, ela está aqui.
né? Então, olha só, esse folhetinho que vocês vão abrir é esse aqui, que fala mais ou menos do que é a disciplina, fala da plataforma AVA, vai falar do livro-blog, né, o link para ele, e a forma de avaliação é a seguinte, sei que as pessoas logo querem saber disso, né? Que todos os questionários de avaliação, eles já estão no AVA, já estão lá. E esses questionários valem 70% da nota. Geralmente, vocês podem fazer em 2 tentativas, que é exatamente para não dificultar. Você fez o questionário uma vez, errou, não foi bem, não tem problema, faz de novo e o sistema tira a média das suas 2 tentativas, que é um jeito assim de dar uma ajudinha para você, na segunda vez, tentar acertar todas as questões, né? E a segunda parte da avaliação, que vale 30%, é a apresentação em grupo, que depois a gente vai dizer como isso funciona ao longo das aulas. Mas aqui no calendário, você já tem que estar atentos, olha, formato do grupo, número de participantes, o que vocês vão fazer como trabalho aqui nessa disciplina, e o calendário, né? Hoje começam as atividades, e aqui a programação de todas as... Ou seja, atentíssimos para depois da terceira aula. Já tem o primeiro questionário de avaliação, depois da quarta aula, o segundo questionário, aí vão ter uma folga, que vai vir a entrega da lista dos grupos, depois o terceiro questionário, o upload dos trabalhos, a entrega da avaliação em grupo, e um questionário final, e para quem perder esse questionário, ainda tem uma chance de uma segunda chamada. Então, até aqui, está tudo certo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, já viu AVA. Agora, olha só, aqui quando eu disse das coisas que são importantes, e por que são importantes, né? Tem aqui, ó, vocês vão ter que assistir o vídeo, e também fala aqui, ó, acessar o sumário do livro-blog e assistir o vídeo explicativo. O que é o livro-blog, o sumário? Então, deixa eu clicar aqui. Está aqui, ó. Sumário do livro-blog. O que é esse livro-blog? Deixa eu tentar explicar. Ele não é nem um livro e nem é um blog. Ele é uma coisa híbrida que está entre essas duas coisas aí, né? E por quê? Porque ele tem um lado que ele é objetivo, que ele se pretende, assim, tem um caráter objetivo, muito bem fundamentado, e tem um lado que é subjetivo. Por quê? Porque a meditação, diferente de outras áreas do conhecimento, que são as ciências objetivas, né, ela envolve um certo engajamento. Você só fala de meditação com propriedade se, de alguma maneira, você é também um praticante de meditação. Por exemplo, eu sei que hoje em dia, quando você fala de meditação, esse nome, né, ele é utilizado de uma maneira tão ampla que ele quase que perdeu o sentido e ninguém nem sabe mais o que é meditação, porque é um termo que pode ser utilizado numa série de contextos. Agora, uma coisa que é importante, para que a gente não banalize o termo, é isso, que é esse diferencial, que essa é uma disciplina que não dá para ser tratada só de forma teórica. Então, por exemplo, igual tem essa forma, mindfulness, que as escolas de medicina divulgaram e difundiram, né? Que é muito rica, muito interessante, muito importante, mas que não é só o que a gente trata aqui, trata de uma série de outras práticas. E por que tem que ser assim? Eu explico. Né? O mindfulness foi assim, apropriado pelas escolas de medicina de uma maneira muitíssimo importante e científica, mas com vantagem e desvantagem. A desvantagem é que ela passa a ser prescrita e, às vezes, a pessoa que prescreve não necessariamente tem assim, autoridade ou conhecimento para falar sobre meditação, né? Porque ela conhece o aspecto teórico, ela prescreve ou receita para que alguém vá fazer a prática. Né? E
para a gente aqui, é importante esse lado do engajamento. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Na construção desse trabalho. Não existe, com esse olhar que eu quis dar para a disciplina, um livro-texto que fale sobre a história, o desenvolvimento, as diferentes práticas, como elas foram se diferenciando. Ainda não existe sobre isso. Ou que diga assim, por exemplo, desde o momento onde houve a primeira menção na história da humanidade, alguma coisa que nos remetesse à ideia de meditação. Onde isso apareceu, como isso de lá foi se desenvolvendo e como é que chegou até os dias de hoje, com todas as suas variações. Isso é o que a gente vai trabalhar aqui. Tá? A gente vai se desenvolver ao longo dessas variações. Agora, para esse tratado, para que ele ganhe uma certa legitimidade, por que eu escolhi esse formato, né? Bom, o formato objetivo ele tem uma base acadêmica. Qual é a base acadêmica? Ele se funda em alguns artigos científicos, em publicações e no meu trabalho de tese, de doutorado, né? Essa é a parte objetiva. Agora, a parte subjetiva também é importante, ou seja, é a minha parte enquanto praticante desde os 17 anos de idade. Ou seja, a meditação é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Então, por exemplo, para mostrar como é que esse livro-blog pode ser utilizado por vocês, eu digo isso porque, obviamente, eu não sou especialista nessas novas tecnologias, né? Então, aqui é uma relação, vamos dizer assim, onde isso que eu estou propondo é porque eu tenho interesse em interagir e aprender também. É uma relação de troca, acho que é isso que eu quero dizer, né? Por quê? Porque quando eu construí nesse formato, olha, ele é um livro. O que ele quer dizer que ele é um livro? Ainda que seja em construção, a work in process. É um livro em desenvolvimento, né? Mas é um livro porque está aqui, ó, sumário geral. Se eu clicar aqui, abre essa página e eu tenho aqui todos os capítulos desse livro que está sendo construído, tá certo? Então, ele é um livro nesse sentido. Mas ele é também um blog, porque se eu clicar aqui, ele vai te mostrar como é que esse livro, ou esse blog, está sendo construído, a partir das suas últimas postagens. Arrumação aqui por postagens. Mas, então, ele nem é livro, nem é blog. É esse formato, assim, dessas novas tecnologias, e que eu gostei, me interessou muito essa ferramenta, porque ela me permite trabalhar essa ideia do objetivo e do subjetivo. Então, aqui nesse vídeo, que aparece aqui, né, eu explico como que os alunos dessa disciplina podem se beneficiar desse livro-blog no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque tem muita gente que acha que nem precisa da figura do professor. Às vezes o professor pode aqui ajudar a encaminhar, mas tem gente que sai na frente, ou tem gente que já tem experiência. Então, e às vezes você tendo assim, um roteiro no livro-blog, isso te deixa também autonomia para você caminhar. E o livro-blog, ele tanto tem textos assim mais superficiais, como textos técnicos, com uma certa precisão na sua terminologia, né? E que permitiu, então, construir essa linguagem coerente, consistente, aplicada à área da arte, da ciência da meditação. Tanto assim que toda essa terminologia que está aqui, que vocês não precisam se preocupar, porque ela vai entrar naturalmente no dia a dia da gente, e o que não entrar também não tem problema, né? Mas esses termos foram muito bem definidos para o nosso contexto. E o sânscrito tem essa particularidade que, dependendo da escola, dependendo do contexto, a palavra ganha um significado um pouco diferente. Então, o tratamento que eu dou aqui, se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, só para, vamos dizer assim, se desenvolver nessa área, vão perceber que, sei lá, 50% pode bater com o que eu estou falando aqui. Os outros 50% não, porque esse é um tratamento único, rigoroso, consistente, coerente,
mas que tem a ver com esse formato que eu escolhi, né? Daí a ideia de deixar tudo reunido no mesmo lugar. Então, por exemplo, vamos supor que alguém que esteja curioso e tenha tempo, e já quer ir direto ter uma ideia geral de toda a disciplina. Bom, claro que o prefácio faz a apresentação do texto, né? Mas aqui, ó, meditação e espiritualidade, referências para estudo e pesquisa. Se eu simplesmente clicar aqui, eu já te remeto aqui para uma explicaçãozinha do recorte que eu escolhi, mas depois uma série de vídeos que contextualizam a nossa disciplina, falando sobre vários tipos de meditação, por especialistas de diferentes escolas, que vão dando um diferente olhar, que a pessoa, então, pode, a partir daí, ir construindo a sua trajetória, dependendo dos seus interesses, né? Depois tem aqui esse professor, Abílio Pérez, um colega meu, né, antigo, amigo, inclusive, que tem vários vídeos que falam sobre os termos técnicos dessa literatura sagrada da Índia, onde nasce a arte e a ciência da meditação. Referências bibliográficas clássicas, todas elas, os trabalhos e os meus textos que originaram esse livro-blog. Foi desses textos meus que eu simplifiquei para dar origem ao livro-blog. E escolhi também alguns textos específicos do livro-blog, se a pessoa quiser, assim, ter uma primeira pincelada sobre o que está acontecendo no curso. Mas se ele quiser ir para fora, né, quais são os artigos de livros de divulgação, vídeos de podcasts, assuntos correlatos, sites, ou os filmes documentários associados à área, está tudo aqui. Então, tem aqui uma fonte assim, de pesquisa bastante interessante. Então, quando a gente começa a percorrer o livro-blog, eu começo a descobrir como ele pode ser útil no meu caso, como é que eu vou utilizar aqui o livro-blog. E como essa é uma linguagem diferente, que o livro-texto é aquela linguagem acabada, né? Está aqui, ó, é uma obra acabada. O blog é o contrário, é uma coisa eternamente inacabada. E nessa obra híbrida, eu estou, uma vez por mês, lançando um artigo, corrigindo um texto, aceitando as sugestões e dicas de todo mundo. Então, é aqui que entra o meu interesse também. Eu digo que é interesse do aluno, e é verdade, porque o blog vai ajudar, porque ele fundamenta toda a disciplina, mas é o meu interesse. Na verdade, eu tenho também interesse, embora seja importante para o aluno, né, que ele faça o seguinte, que ele venha aqui, ó, em seguidor, e clique em seguir, óbvio. Se você seguir esse livro-blog, você vai poder comentar todos os artigos, né? Na medida que você comenta os artigos, eu edito esses artigos, acrescento modificações, então ele vai estar como se fosse um livro recebendo uma nova edição o tempo todo, até que daqui a algum tempo isso possa virar uma coisa mais definitiva, e quem sabe virar um dia um livro mesmo, né? Então essa é a ideia. E então eu peço que todos se filiem ao blog, porque além disso, uma nova publicação, vocês vão saber quando ela acontece, e vão ter essa referência com vocês, porque isso se perde, né? A internet é uma coisa tão grande, que mais para frente vocês vão querer, aquela disciplina que eu fiz, não sei o quê, aí vocês vão se lembrar que tem uma coisinha que serve para sempre, que está lá guardando, né? Então eu peço que vocês entrem no livro-blog também por isso, para a gente interagir por aqui, e eu aprender com vocês da mesma maneira que vocês estão aprendendo essa relação de troca um com o outro, tá certo? O livro-blog ainda tem outras partes, olha só. Está aqui, ó, receitas vegetarianas, né? Por que isso? Principais publicações, aqui é a minha parte mais acadêmica, né? Se eu for olhar aqui embaixo, bem no final do livro-blog, está de novo o sumário, mas aqui embaixo estão os principais termos que acontecem, né? Então, se eu quiser fazer um trabalho sobre espiritualidade, os artigos que tratam dessa matéria estão aqui, né? Ou outros, né? Sobre dhyana, né? Que é a ideia de meditação em sânscrito. A gente diz dhyana. Então, os livros que fundamentam isso, que é o Mahabharata, a própria ideia de meditação.
E aparece grande aqui, ó, vegetariano, vegano. Né? Pô, que interessante, que tem a ver alimentação com meditação. Né? Tudo na vida tem a ver com meditação. Porque, na verdade, a meditação é a gente aprender a olhar para o mundo todo, um olhar novo, renovado, que redefina todas as nossas relações através de um outro lugar, através eu gosto de dizer, do coração, né? Desse lugar onde a gente percebe assim a inter-relação, interconexão de todas as coisas, a importância que esse planeta é um planeta vivo e que o universo tem uma certa ordenação, daí a importância da gente cuidar da qualidade do ar, da água, né, as questões de sustentabilidade, como equilibrar isso com o agronegócio, questões políticas, tudo isso está relacionado. Né? E a diferença é que a meditação ela olha isso não como se fosse uma coisa, por exemplo, de esquerda ou de direita, porque esquerda e direita são duas categorias vinculadas a posturas de interesse pessoal ainda, ou seja, vinculadas ao ego. E quando eu pratico meditação, eu transcendo essa esfera das dicotomias e das dualidades e dos pares e opostos. Então, eu passo a trabalhar não mais com a ideia só de esquerda e direita, mas daquilo que não é do meu interesse pessoal, mas daquilo que é do interesse comum e que atende, na média, a maioria, né? Segundo as leis desse entendimento de quem está em harmonia consigo próprio e com o universo, que é mais ou menos o papel, quem faz meditação se porta como o bom pai e a boa mãe na sua família, né? Ou seja, você tem lá 5, 6 filhos e cada um com uma natureza diferente, né? Não importa se alguém ali dos filhos é mais à esquerda ou mais à direita, você não vai tratá-los de maneira diferente, nem vai punir um e deixar sem café da manhã ou passando fome, né? E nem vai dar toda a riqueza para o outro, simplesmente porque ele é mais bem dotado, tem o QI mais elevado, é mais inteligente. Você arruma um jeito harmônico de que todos desenvolvam o seu pleno potencial, dando a todos eles o direito de crescer e se desenvolver. Quando a gente faz meditação, essas coisas começam a acontecer, porque a gente se recolhe naquela instância de nós mesmos, que é egoísta, né? E a gente passa a se valer segundo as leis daquilo que a biologia hoje já descobriu e chama de altruísmo biológico. Está presente na nossa genética, está presente até nos animais, né? Que é uma ideia de companheirismo, de colaboração, que é a lei que permeia o universo. O nosso recorte, como ainda é egoísta na nossa ciência, a gente acha que tudo no mundo é competição. Mas esse é o nosso olhar. A competição existe. Mas existe uma outra lei, né, mais importante do que essa até, que é a lei da solidariedade. Ela está presente em todas as espécies animais e entre os seres humanos. Né? Basta você ver, às vezes, as pessoas se comovem com uma tragédia, você logo se apresenta para ajudar. Né? Isso vem de um lugar, é que a gente não enfoca nesse aspecto. Então, a meditação traz isso para o primeiro plano. Eu não sei porque eu entrei nesse assunto, eu acabei misturando para dizer que meditação envolve esse campo, a ideia de campo. A palavra porque campo, você estava falando de ego. Eu sei. É porque a palavra campo, né? A meditação não envolve tudo isso. O campo, de fato, o ego, porque tanto dentro de nós como fora de nós, essa ideia de campo permeia tudo, né? Ou seja, o meio ambiente é todo esse campo, né?
posso falar em campo magnético, campo da consciência. Então, é onde acontece a tua experiência no mundo, a tua jornada. E quando eu entendo como é que se dá essa relação, né? E como a Marta lembrou, né? Quando eu percebo que o ego é muito importante. Ele é o que nos dá toda essa característica primal de sobreviver, né? Mas uma vez que todas as nossas necessidades básicas estão supridas, o ego perde um pouco a sua importância e ganha espaço em outro lugar dentro de nós, né? Que não está mais associado à nossa materialidade, que é do ego, mas está associado a isso, que é ligada à meditação e às questões da mente. A mente como esse campo mental, né? Onde eu busco a harmonia, a paz e o amor. Né? Não só para mim mesmo, mas eu quero irradiar isso para o universo. E quando eu encontro isso em mim, eu também passo a querer que isso chegue a todos. E eu trabalho para isso, né? De uma maneira solidária, cultivando aí sim o altruísmo e às vezes até sacrificando o meu próprio ego, o meu próprio benefício pessoal. Você vê quantas pessoas, às vezes, se doando pelo próximo, se compadecendo, né? Você vê um médico sem fronteiras. A pessoa tira um ano da vida dela porque ela quer ajudar, né? Ou seja, esses movimentos, eles fazem parte da natureza humana. E a meditação traz isso para tudo. Então, a meditação vai ajudar a gente a atualizar o nosso contato e o nosso conhecimento de nós mesmos, né? Para que a gente se conheça melhor e para que a gente se relacione melhor conosco e com o nosso ambiente externo, ou seja, com todos os seres. Né? E para isso existe uma certa disciplina olímpica, onde o praticante de meditação ele passa a buscar excelência e a competir não com o outro, que é uma referência externa fundada no ego, mas consigo próprio, para se superar, para se trabalhar, para se melhorar, como fazem os grandes artistas, né? Que buscam a maestria, a excelência, quando pintam um quadro, quando compõem uma música, não para compor uma música melhor do que o outro, mas porque ali ele está realizando o seu próprio ser, que é a ideia de você se identificar com a sua obra, que é o que é importante. Eu não sei se eu me desviei um pouco, mas deixa eu ver aqui o que eu posso. Ah, tá, já sei o que eu vou falar. Eu já falei do AVA, já falei do livro blog, já pedi para todo mundo, por favor, seguir o livro blog para poder interagir comigo, né? Já falei das orientações gerais, já falei da avaliação. Eu acho que eu já posso parar de compartilhar. Eu posso agora começar a falar da meditação. Né? Antes de começar a falar da meditação, eu preciso saber como estamos e se alguém quer falar qualquer coisa. Maravilhosa. Gostei muito da pergunta, né? Porque o meu sonho e o meu projeto de vida é exatamente construir essa ponte entre ciência e espiritualidade, né? No mesmo sentido, já que você falou em espiritualista, ciência e espiritualidade, existe um biólogo, acho que é biólogo, chamado Antônio Nobre. Eu sugiro que vocês pesquisem na internet sobre os trabalhos que ele desenvolve, né? Que ele trabalha de ciência pesada, ou seja, não existe nada mais científico do que a abordagem que ele faz, mas ele chegou nos limites onde ele percebe que, sei lá, como é que eu vou falar do problema
da poluição dos plásticos nos mares, da quantidade de hormônio que está poluindo todos os mares, todos os remédios, ou da destruição das florestas, o desequilíbrio, as questões da sustentabilidade versus o interesse dessa daquela corporação. Como é que eu vou tratar de tudo isso sem levar em conta a necessidade de não destruir o planeta? Ou seja, chegar naquele limite onde a gente não tem mais certeza se o que a gente está falando é uma coisa que se poderia ou não chamar de espiritualidade. Espiritualidade nesse sentido, de que é passível de um tratamento científico. Mas então, não sei se respondendo a tua questão, mas a ideia é essa. Eu quero que o tratamento seja absolutamente racional, ou seja, vindo pela razão, mas de uma razão, esse é o diferencial da meditação, iluminado pela luz do coração, pelo sentimento intuitivo, né, que te possibilita dizer com Pascal. A Marta levantou a mão, eu termino de responder, passo a palavra para ela. Mas Pascal, o que dizia, não vou lembrar tudo, a frase é longa, eu só conheço um pedaço. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Nós chegamos à verdade, não unicamente pela razão, mas principalmente pelo coração. Coração, nesse sentido, dessa espiritualidade que funda, por exemplo, a ecologia profunda como crítica a essa ecologia rasa e superficial que busca explorar o planeta até o seu limite sem destruí-lo completamente. Ecologia profunda como aquela que reconhece que certos ciclos, que certas relações na natureza, elas deveriam ser preservadas, porque isso parece ser a lei do próprio universo, e não sujeitas à exploração até o limite do homem. Então, você nasce numa disciplina chamada ecologia profunda, que é científica, mas ela é inspirada por esse sentimento, né? que é uma luz para ela, porque a razão por si só é o que eu chamo da lógica inorgânica. É essa lógica... qualquer máquina reproduz a lógica inorgânica. É liga, desliga e álgebra de Boole. Isso aí é a lógica inorgânica, que é maravilhosa. Mas a lógica orgânica, que é complexa e contraditória, ela dá conta de um fenômeno que é a vida. E quando entra a vida, como é que você equaciona isso? Nisso que a gente está chamando de ciência. A própria ciência, hoje em dia, para aí e diz que isso aí são questões éticas. Não é isso. Se eu entender que esse link entre ciência e espiritualidade vem por essa conexão com o coração, o próprio tipo de ciência que eu vou desenvolver vai ser influenciado por isso. Então, sim, o seu trabalho eu quero que seja o quanto mais científico possível. Não existe problema nenhum nisso. A espiritualidade entra como esse sentimento que torna a lógica, o instrumento da ciência, algo mais que uma máquina, mas que dá essa característica de um ser vivo. Né? Porque essa ciência só racional, qualquer máquina reproduz. Um algoritmo matemático, não sei o quê, não sei o quê. Agora, esse outro componente que envolve a vida, é aí que está o complicador. Eu sugiro o Antônio Nobre, é um pesquisador de ponta. Ou então, por exemplo, também sugiro para essa área, ainda mais que você buscou esse tema, eu não sei qual é a tua área de origem, se engenharia, se ciência médica, ciência social. Mas, por exemplo, o Antônio Nobre é da biologia, mas eu posso dar outro dessa área. Eu lembrei agora.
Fagundes e Varela. Tem um conceito muito importante da biologia, conceito de rizoma, e uma realidade rizomática e tudo mais. São conceitos científicos, mas uma ciência, dessa ciência nova, quase que século XXI. Então, Antônio Nobre, Fagundes e Varela, ponto para aí. Agora, vamos dizer que se você seja da filosofia, né? Eu não sei qual é a tua área. Aí eu sugiro Arnaez, que é esse filósofo, ou então Félix Guattari. São filósofos que trabalham com a ideia de ecologia profunda. Uma ecologia como essa ciência da vida que, de alguma maneira, é crítica da ideia de sustentabilidade. Porque sustentabilidade envolve a permissão de uma exploração ao limite dos recursos naturais para benefício de certos grupos. E a outra ideia, não, ela vai falar de uma certa preservação para preservar um ar sagrado e tudo mais, né? Então, é só aí que entra a espiritualidade. Agora, se a pessoa quiser fazer um trabalho mais espiritualista e religioso, eu também aceito. Eu também vou aceitar, tá certo? Mas não é o enfoque. Eu preferia que fosse rigoroso e universal. Quando a gente fala em ciência, outra coisa também que eu tenho que lembrar, ciência quer dizer universal, ou seja, é uma verdade, que é incontestável. Vou dar um exemplo, sei lá. Apesar que até isso as pessoas questionam, né? Porque tudo são teorias ainda. Aquecimento global. Olha só. Né? Como é que você lida com essa questão? Né? Por que eu vou ter que fazer crédito de carbono e parar com a redução? Tem várias abordagens aí. Mas um entendimento seria tranquilo. Pô, uma vez que você percebe que é errado você olhar para aquele deserto, que tá, aquelas expressões quase cancerígenas que você constrói em alguns lugares do planeta, basta você olhar para isso e já entender que tem que buscar um modelo onde isso não seja possível. Mas nem sempre é assim. Estou vendo aqui que algumas pessoas têm que sair ao respeito, e a Luzimari está dizendo que não consegue meditar. Isso aí não tem problema nenhum, essas coisas não... Essa coisa de conseguir, não conseguir meditar, eu passei a vida ouvindo isso. Quer que eu te fale a verdade? Será que eu consigo meditar? É assim, não é isso. Basta esse compromisso da gente começar a fazer esse exercício e lembrar que isso é essa prática constante, sempre, eterna, né? A gente vai melhorando, vai dando alguns passos. Mas falar que quer meditar, isso é tão subjetivo. Agora, dá para trabalhar no entorno muitas questões. Eu sei que às vezes envolve ansiedade, depressão, e as pessoas dizem que não é recomendado isso, aquilo, mas tudo isso a gente pode trabalhar. Né? Agora, eu me desviei um pouco, eu não sei se eu respondi ao... Foi o Luiz Felipe, né, que perguntou? Eu gostei da pergunta do Luiz Felipe, assim, outra oportunidade eu vou me apresentar mais longamente, hoje não cabe, porque hoje já tem muito assunto, mas, assim, um dos meus interesses de estar aqui é a questão da grande diversidade de cursos, né? Que tem gente de diferentes graduações, e isso é uma oportunidade muito rica. E essa a ideia. O Rubens, a gente costuma usar a expressão que ele trabalha, né, como ele foi construindo essa disciplina, que ele fala que tem uma espinha dorsal, ele trabalha em cima das pesquisas dele e de toda uma atitude de vida, né, que ele há muitos anos pratica e deseja isso, né, para os outros. Eu acho que é por isso que eu estou aqui também, acho que movida por esse desejo de transformação do ambiente da universidade. Mas um dos interesses que eu tenho é que futuramente também essa experiência, essa vivência aqui, gere questões de pesquisa. Pode ser que
não vai ser exatamente nesse semestre, pode ser que venha um insight depois, pode ser agora, mas assim, é possível que essa vivência traga ideias que relacionem com as pesquisas que vocês têm nas graduações de vocês, em trabalhos de outras disciplinas, que a gente estabeleça pontes entre diferentes campos de conhecimento. Não sei como ainda, porque o caminho de cada um é único, mas eu acho que dá muitos panos para manga a vivência aqui em relação à pesquisa científica futuramente, né? Grato, Marta. Foi tão oportuna a sua colocação que eu até vou pedir liberdade para você e para o Luiz Felipe para fazer um comentário. Luiz Felipe, ciência da computação. E a Marta falando em trabalhos de pesquisa para o futuro. Eu já tenho 2 tópicos aqui, só de ouvir isso, né? O primeiro tópico, inteligência artificial e meditação, né? Então, se você pegar, vou pegar aqui, esse é um tópico, daqui a pouco eu vou falar do outro. Esse aparelho aqui, ó, aparelho celular, né? Pegar o aparelho celular, todos os aplicativos que tem aqui, Mark Zuckerberg, Facebook, tudo, né? Você utiliza de uma série de mecanismos, e utiliza toda a ciência da inteligência artificial para desenvolver na relação. Aliás, você vê que as famílias, as crianças, estão até se afastando um pouco do Facebook. Por quê? Porque existe um interesse em gerar uma distração, que é o seguinte: como são os likes e os contatos que interessam para os aplicativos, por exemplo, então eu preciso que você esteja focado e concentrado aqui o quanto mais. Então, todo o meu esforço vai ser para toda hora te chamar para vir aqui, olhar aqui, né? Então, olha que esse foco, olha, é foco e atenção que eu faço com que você venha para cá, isso é o que a gente estuda em ciência da meditação. Foco e atenção que o Zuckerberg e outros conseguem que eu fique aqui, ó. Ou então eu vou para site de jogo, game, a concentração é quase que 100%. Mas só que é uma concentração capturada por esse interesse da ciência, que você disse, não espiritualista, que tem essa prática porque beneficia o seu acionista, vai maximizar os lucros da empresa, né? Agora, a meditação vai também exercer um olhar crítico sobre isso. Dizer, peraí, eu estou me desconectando e perdendo o foco de outras atividades, porque a qualquer momento que eu estou fazendo alguma coisa, plim, plim, isso aqui me interrompe, me chama para cá, e eu começo a desenvolver uma visão crítica desses aplicativos, né? E eu posso, então, e a meditação, e as práticas, ou seja, de concentração e tudo mais, que me permite fazer essa análise. Então, eu posso fazer aqui um trabalho crítico no campo das ciências sociais sobre as vantagens, os benefícios e os malefícios dos games, dos aplicativos na nossa vida. De um lado, aquilo que te vicia e aquilo que te empodera. São esse aqui. O recorte é a ciência da meditação. Agora tem um outro, que é absolutamente poderoso, e até a UFRJ fez um pequeno estudo nesse sentido, e eu até tomei parte, que é o seguinte: já está mais do que provado que tudo é campo e força, a gente sabe disso. Eu sei pouco, porque eu não sei física. Você é da ciência da computação, talvez conheça um pouquinho, mas aí também está a parte de eletrônica, sei lá. Mas se eu meter os eletrodos aqui, né, e ligar isso num computador, eu consigo mover
um mouse e fazer uma série de operações no computador. Ou se eu me conectar numa cadeira de rodas, vamos supor que eu seja tetraplégico, e ponho os eletrodos aqui, dependendo do quanto eu avancei no meu tipo de concentração. Então, os praticantes de meditação, já está provado, nesses experimentos com essas novas tecnologias, eles se saem melhor do que as pessoas comuns. Porque é mais fácil você identificar lá aquela onda que o eletrodo vai captar e vai associar com o movimento do mouse ou de uma seta, não sei do que. Então, é um trabalho científico na área de meditação nesse sentido, né? Então, tudo isso faz parte da nossa disciplina. Faz parte. Então, você pode pegar o campo que vai desde a especulação filosófica mais antiga, ou passar pela visão religiosa, tudo faz parte. Como nasceu dentro do budismo, dentro do hinduísmo, ou meditação cristã, meditação judaica, que hoje em dia existe, ou meditação laica. Agora, o que a gente quer nessa disciplina é compreender o que é essa tal da meditação. Como eu disse na outra turma, meditação é a não meditação. É claro que eu estou fazendo jogo de palavras e brincando, mas porque meditação é um termo latino que já tinha um certo sentido, vem de meditar e tudo mais, que era para traduzir um tal estado lá mental, né? E eles usaram isso para traduzir a palavra em sânscrito, que se associa com meditação, que é dhyana, por exemplo, né? Então, dhyana vai falar disso que eu mencionei, vai falar de uma certa iluminação que vem por esse sentimento do coração, que te possibilita olhar as coisas a partir de um outro lugar. Então, mesmo quando eu uso a palavra meditação aqui, a gente nem sabe direito como é que está usando essa palavra. E o que eu quero construir dessa disciplina é isso, olha, qual a primeira vez nesse planeta em que se começou a falar nisso? Por que isso entrou em moda? Quem é que segue isso de uma maneira sectária, religiosa, que eu acho que é a crítica que você está trazendo? Quem é que segue isso de uma maneira muito laica, tão científica, que se descolou tanto do sagrado, que virou uma coisa igual as latinhas de sopas Campbell, lá do Andy Warhol, né? Uma coisa pasteurizada, enlatada, né? Que, na verdade, só serve para domesticar executivos indóceis, amestrando-os para atenderem às metas e objetivos das grandes corporações. É o outro extremo da crítica. E vem tudo dentro desse mesmo questionamento sobre o que é essa meditação que te conecta com o lugar da verdade de você mesmo, com a essência do teu ser, né? Que te empodera para que você se conheça melhor a si próprio e a sua relação com o universo exterior. São 4h10. Eu perguntei na outra turma, e não sei se aqui é o caso, eu ainda tenho algumas coisinhas para mencionar sobre o que é essa meditação e como a gente, para não se relacionar com ela de maneira caricata, o que eu chamo de maneira caricata? Essa maneira tem várias palavras maldosas sendo utilizadas hoje em dia, né? Como gratiluz, esse pessoal gratiluz, né? Que tudo já sabe, né? Ou então, a meditação, você pegar lá um bonequinho do reino McDonald's, coloca na posição de lótus, para mostrar que é uma coisa
foi transformada num produto de consumo como qualquer outro. E se a gente quer escapar desse lugar para raciocinar criticamente, então quais são os elementos que a gente precisa? O primeiro e mais importante é o nosso compromisso, o engajamento honesto com a matéria. Ou seja, não adianta eu achar que isso aqui eu vou estudar e que a teoria é descolada da prática, que eu posso pensar uma coisa e fazer outra. Não, a meditação é esse compromisso que exige coerência. E eu só avanço verdadeiramente nesse caminho se eu passo a ser coerente comigo mesmo. Ou seja, se eu não me deixo mais trair, né? Ou entrar nesse processo que em inglês a gente fala on denial, né? Estar em negação. Né? Você deixa de enxergar uma tal coisa porque você está nesse processo de negação. Então, a meditação é para romper com esse processo e te conectar com a tua essência verdadeiramente humana, aquilo que te torna humano, não um simples animal, né? Instintivo, que luta pela sobrevivência e fica cego, enceguecido na sua razão para alcançar os seus objetivos. Então, essa cegueira, que é o coração apaixonado que produz também, né? Quando você está cego, você produz ciência, mas é um tipo de ciência, se a gente fosse usar um termo lá do período muito antigo, eles iam dizer que é magia negra, é aquela ciência do mal, né? Agora, se eu elimino essa cegueira, né? Se eu vou ficando dentro de um estado de paz e de tranquilidade igual o Newton, de repente as leis da natureza começam a se revelar para você. Quando você se conecta com essas leis, aí você entra nesse fluxo, que é o fluxo da cada um no seu nível, e na sua área, na música, na ciência, no fluxo da meditação. Então, meditação aqui, o que eu quero falar de meditação aqui? Deixa eu ver. Tinha um textozinho. Agora eu não estou achando, mas olha só. Já sei. Eu tenho um lugar aqui que eu salvei um texto. Me dá só um segundinho, que eu acho que isso aqui pode ser útil aqui. Cadê? O que eu queria só lembrar é isso aqui, ó. Quer dizer, que eu tinha feito num dos textos do livro blog, né? Eu tinha colocado algumas observações sobre como a gente ter esse compromisso com a disciplina. Porque a disciplina, ela é tão importante, que quando a gente aprende meditação, você não precisa mais de disciplina. Você se tornou a disciplina. Né? Então, a gente vai ver uma tal de meditação minuto, onde em qualquer lugar que você estiver, no meio do trânsito, na fila do banco, no trabalho, você consegue ali naquele lugar em um minutinho, se a coisa estiver muito estressante, você respira fundo e volta para o teu centro, para o teu eixo, para o teu foco. Você já passa a conseguir isso. Mas para conseguir isso em qualquer lugar, você tem antes que passar por um processo, que é de entender o que são esses campos, né? Aprender a purificar, limpar esses campos, para que depois você fique imune a eles. Então, se eu quero me preparar para a meditação, eu tenho que me comprometer com a minha preparação no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, né? Então, eu tenho que buscar, igual para trabalho, igual quando você fazer o Enem. Você precisa ter o teu quarto, a tua escrivaninha, um lugar onde você vai todo dia, naquele horário, você se lembra, só de entrar naquele ambiente, você já entra naquele estado voltado para o estudo. Com a meditação é igual. Você precisa criar um espaço, dentro e fora de você, quando você pensa naquela palavra,
você se conecte com aquela energia que te coloca naquele lugar. Então, o que é esse espaço exterior? É um espaço arrumado, harmonizado, silencioso, onde ninguém vai te interromper, abrir a porta, te chamar, gritar, o celular não vai tocar, onde você precisa ter uns 15 minutinhos só para você, no início. Você precisa garantir que vai ter esse tempo. Então, que esse tempo você vai cuidar ali, naquele lugar. Cada um do seu jeito. Limpo, com incenso, com flor, uma música suave. Cada um sabe o que harmoniza, né? Então, a decoração. E você vai alimentar diariamente, todo dia no mesmo horário, uma tal prática. E você vai, assim, construindo essa disciplina. Aí, o dia que você sai e está no meio da bagunça, já aconteceu comigo, já fiz isso. Por exemplo, eu fui no Nordeste. Eu passei alguns dias num lugar onde muito barulho, aqueles carros que abriam atrás assim a porta e vinha aqueles alto-falantes, né? Só com aquele batidão assim o tempo todo. É uma coisa horrível. Aí eu ia ter a conversa com um amigo, né? E é impossível ter a conversa. Eu falei, não, é possível. Aí o amigo olhou para mim, brincou, ele falou, bom, vamos conversar? Vamos, né? Então, a primeira coisa, você está ouvindo alguma coisa? Eu falei, eu? Não. Que incrível. Então a gente entrou nessa onda onde a gente pode conversar, apesar daquele inferno que estava acontecendo em volta. Mas a gente só constrói isso depois que a gente criou isso, essa disciplina de se organizar e tudo mais, né? Porque aí você tem, então, essa ideia de atenção plena, né? E foco que você leva para o objeto que você seleciona. Para o objeto que você seleciona. Então, é isso que eu queria falar sobre o ambiente externo, e ele tem que se dar também no ambiente interno. Esse ambiente interno, ele acontece assim, se o meu dia é um dia vivido com disciplina. Não adianta eu ser uma pessoa desonesta, eu dar a volta em todo mundo, xingar, brigar, fazer uma série de coisas assim. Aí chegar em casa à noite, acender um incenso, cruzar a perna e achar que vai acontecer alguma coisa. O mais importante com a meditação é esse compromisso com a minha mudança. Se eu tenho todos esses problemas, não tem problema nenhum. Todo mundo começa de algum lugar. Você pode ser violento, pode ter até problema com a justiça, não importa. Você falou, eu vou mudar. Opa, esse aí assumiu o compromisso, ele já pode começar a fazer meditação. Então, aqui a Luzimari pergunta, tem como meditar fazendo outra coisa? Claro que tem. Só para dar essa ideia, que é esse mesmo sentido que a gente estava falando, né? Estou vendo aqui agora alguns comentários, né? A Marcela, já tive que me afastar da internet por causa de uma ansiedade. E, pois é aquilo que a gente estava falando antes, que isso existe uma série de estratégias desse pessoal que conhece, inclusive algumas técnicas, né, de psicologia e tudo mais, que é para desfocar a tua atenção. Então, aqui a ideia da gente é buscar esse domínio sobre nós mesmos. Eu busco isso me melhorando como pessoa. Aí, se durante o dia eu estou me vigiando o tempo todo, é isso que eles chamam de atenção plena. Se você está atenção plena, né? Você pode falar disso depois. Né? Você está muito atento para uma série de coisas. Aí você viveu o teu dia intensamente, você não se afastou da disciplina,
À noite, quando você fecha os olhos, aquela disciplina que você viveu de dia, ela é mais fácil de acontecer dentro da tua mente, porque toda a realidade exterior, para o praticante de meditação, todo mundo externo não é mais do que uma metáfora do mundo interno, que é a verdadeira realidade. Na verdade, não existe mundo externo. A inteligência artificial já está provando isso aí. Daqui a pouco você vai pôr um óculosinho e vai para o mundo que você quiser. A realidade é essa que você percebe pela tua mente, né? Não é isso? Então, quando eu percebo isso, que a realidade externa é essa metáfora, e quando eu uso essa realidade externa para treinar, me disciplinar, aí quando eu fecho os olhos, a minha mente, ela é bem sucedida nesses exercícios de meditação. Então, essa que é a nossa... Por exemplo, eu hoje em dia, eu falei esse outro dia, também repito aqui, falei na outra turma, né? Quem faz meditação é disciplinado. Ou seja, eu acordo antes do sol nascer e não uso despertador. Se eu quero acordar numa tal hora, eu vou dormir X horas antes, porque eu sei que meu corpo acorda sozinho. Eu não quero acordar de sobressalto, coração disparado, interromper o meu conforto, o meu bem-estar, por uma máquina externa me avisando de alguma coisa que eu mesmo posso me avisar. Despertador. Quem pratica meditação vai abandonando essas coisas, não precisa disso. Né? Por quê? Porque você vai dormir na hora certa, você acorda na hora certa, fim de papo. E acorda cedo. Por quê? Porque você já acorda para iniciar a tua prática, a sua disciplina, para se preparar para o novo dia, para refletir como vai ser meu dia hoje, o que vai acontecer, o que eu vou viver, já antecipar alguns passos, se preparar, fazer sua prática, né? Fazer a sua prática de meditação, fazer sua higiene pessoal, tomar seu banho, fazer seu café da manhã, e aí sim sair para o dia preparado. Só para dar um exemplo, né? E aí o teu dia vai ser essa metáfora. Ou seja, a preparação, o campo, a ideia de campo, interno e externo, e a identificação depois desses campos, isso é que é a essência da arte e da ciência da meditação. Entender que não tem... Quando eu estou, de fato, me aproximando dos estados superiores de meditação, quase que não existe mais dentro e fora, nem sujeito, nem objeto, e o limite da pele deixa de ser o limite do meu ser. Eu me sinto integrado com tudo e com todos, né? Então, no sentido cristão da compaixão, é aí que eu posso dizer, eu sinto a dor do outro, eu coloco o sapato do outro, me coloco no lugar do outro, aí eu posso agir melhor como um ser humano, em grupo, nas reuniões da minha comunidade, nas reuniões, sei lá, do meu sindicato, do meu partido político, das ideias que eu defendo. Se eu levar essa ideia de que a gente está ali com essa capacidade de se colocar no lugar do outro, para ver também o interesse do outro, aí você começa a perceber esse lugar da ciência política, que é o que a gente chama da psicopolítica, né? Que foi inaugurada por esse grande mestre da arte e da ciência da meditação, nesse texto, que é a espinha dorsal, conforme a gente construiu a nossa disciplina, que identifica esse campo interior com esse campo exterior, né? Então, e vai estabelecer todo esse grande texto, é um épico da Índia, chamado Mahabharata. É um grande tratado, né, da guerra entre os príncipes herdeiros lá do reino da Índia ancestral, né? Então, nessa batalha entre questões políticas, questões de filosofia, questão de religião, questão de ética, e inclusive essas questões
de diplomacia espiritual que levaram ao desenvolvimento e ao florescimento da arte e da ciência da meditação. Bom, falei tudo isso, terminei a minha parte, e tenho duas propostas, como eu fiz para outra turma. Na outra turma, nós fizemos já de início uma pequena prática de meditação, que hoje, se fosse fazer a prática, eu conduziria, né? Nos outros encontros, quem conduz é o professor Mário, que conduz as oficinas de meditação, que trabalha no Ativida, que é o servidor do CCMN, né? Então, são várias formas de... Mas essa primeira, talvez só para dar uma ideia assim, de uma meditação em vários tipos. Essa que eu trabalho, eu chamo de meditação do coração, que naquele sentido lá que o Luiz Felipe colocou, pode ser entendida como tendendo assim mais para o lado espiritualista, embora eu não goste de ver assim, porque eu não quero me afastar do lado absolutamente científico. Mas eu entendo que pode ser visto assim, porque a gente utiliza alguns termos que são próprios do ambiente espiritualista, né? Ou seja, não é uma meditação totalmente laica no sentido de ser desvinculada do sagrado, né? Ou seja, só vou falar de coisas mecânicas do corpo, né? Movimento, respiração e pronto. Não, eu quero falar uma coisa meio estranha, que tem a ver com aquilo que se reflete na mente, que escapa um pouco do lado material. A gente nem sabe se é imaterial, mas o físico não dá conta, o trabalho aí, né? Que é onde estão também os sentimentos. Então é isso. Eu faria, se for desejo da turma, uma pequena prática hoje, eu vou deixar disponibilizado para quem perdeu essa aula toda e a própria prática no AVA, né? Mas também na primeira turma eu já gravei isso, né? Então eu deixo a turma muito livre e à vontade, porque por um primeiro dia eu sei que já foi pesado, e nas outras sessões vai ser muito mais light, porque todo o material está no AVA, né? E aí a gente vai poder se deter às práticas de uma maneira mais tranquila. E aí vocês vão ter oportunidade de interagir com a Marta, com o Mário e tudo mais. Então, vamos lá. O pessoal prefere a prática? Parece que o Luiz Felipe disse que sim. Vamos fazer a prática ou terminamos por aqui? Então, eu vou pedir agora para que a gente se prepare da seguinte forma, né? Enquanto eu vou me preparando aqui, vocês se preparem aí também, né? Primeiro, avise aí os colegas, quem está em volta. Vocês vão tirar uns 10, 15 minutinhos para não ser perturbado. Fica assim, desliga o celular, vê se vocês estão num espaço em que não vão ser interrompidos, que não tenha muito ruído, que não seja muito quente, onde vocês possam ficar sentados numa posição confortável por uns 10, no máximo 15 minutos, sem interrupção. Então, é isso que a gente precisa como condição, vocês buscarem esse lugar, né? Na medida do possível, se o lugar estiver harmonizado, melhor ainda, né? Sem muita bagunça em volta, assim, um lugar onde vocês possam ficar à vontade, tá bom? Imaginando que todas essas condições já estejam preenchidas, então, todos preparados? Então, meditação do coração.
sentados, em uma posição confortável, com a coluna ereta e o corpo totalmente relaxado. Fechemos os nossos olhos, demais sentidos externos, e nos concentremos em nossa própria respiração. Prestemos atenção, se estamos de sapato, podemos tirar o sapato. Se a calça está apertada, abre o botão, desabotou o cinto. Busca uma cadeira confortável. Relaxemos o nosso corpo, né? Então, os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada. Concentremos o nosso pensamento inicialmente nas partes do nosso corpo que nós queremos relaxar. Relaxemos os nossos pés, as nossas pernas, as coxas. Relaxemos o estômago, o peito. Relaxemos os ombros, os braços, as mãos. Relaxemos a nossa cabeça. Relaxemos os nossos olhos. Relaxemos os nossos lábios suavemente fechados. Concentremos-nos em nossa respiração e vamos suavizando a nossa respiração. Gradualmente, tranquilizemos a nossa respiração. Uma respiração suave, profunda. Inspiramos paz e exalamos amor. Gradualmente, acalmamos a nossa respiração, inspirando e exalando o ar pelas narinas, de maneira tranquila e suave. Deixemos de lado as preocupações, simplesmente inspiremos paz e irradiemos amor, voltando a nossa atenção unicamente para o nosso processo de respiração. Não importa os pensamentos que nos chegam, nada. Simplesmente prestemos atenção e, sem julgamento, observemos os pensamentos. Então nos damos conta dessas duas instâncias de nós mesmos. Uma instância que processa todos esses pensamentos e uma outra instância que testemunha esse processo. Vamos assim aos poucos experimentando desse estado de testemunha que observa os pensamentos sem julgamento. Inspiramos paz e exalemos amor. E enquanto assim respiremos em paz, cultivemos o sentimento de amor universal que nos leva a perceber que toda a vida está compenetrada
por essa energia que a tudo sustém e a tudo mantém em uma ordem constante e em vida eterna. A ordem cósmica. Cultiva esse sentimento de que todos os seres, tanto inferiores como superiores, participam de uma mesma vida e formam, nos espaços infinitos, um só corpo cósmico. E inspiro paz e exalo amor. Observo os pensamentos que chegam sem julgamento. E observo os espaços de silêncio entre os pensamentos. E observo nesse espaço e nesse silêncio a plenitude. E o espaço entre os pensamentos aumenta. Aqui não há preocupações externas. Agora, com a respiração suave e absolutamente tranquila, e o pensamento concentrado entre as sobrancelhas, eu imagino estar ante a presença desse ser que escolhemos como objeto de nossa contemplação e que representa para nós o sagrado, e a nossa própria origem. Como metáfora, tem essa seguinte história. Imagine uma criança numa floresta perigosa, perseguida por animais violentos, uma criança assustada, com medo, insegura, que corre e de repente ela visualiza diante de si o seu pai. Ela corre para o colo do pai. E quando alcança o colo, a criança, obviamente, já não corre, nada teme, nem se assusta. Ela simplesmente se entrega, plena de confiança, à proteção paterna. Essa mesma entrega é agora o nosso exercício. Nós nos entregamos a essa proteção, a esse ser que nós mesmos elegemos e nos entregamos à sua proteção, a esse ser que representa a origem e o sagrado dentro da nossa própria tradição cultural. Não precisamos nos esforçar em visualizar nada. Basta ter a impressão que nós estamos, através do éter universal, ante essa divina presença. Não precisamos nos preocupar em rechaçar os pensamentos que chegam, basta que retomemos o nosso foco
realizando entrega a essa divina proteção. Com o pensamento concentrado entre as sobrancelhas e ou na ponta do nariz, contemplemos agora a mesma pura e radiante centelha de vida que reside nesse ser e também em nosso próprio coração. Atentos ao ritmo suave da nossa própria respiração, contemplemos como a respiração, a inspiração, nos dirige ao coração, ao anahata, ao chakra do coração. Essa fonte de amor universal que nos conecta com o próprio universo, essa fonte radiante como a luz do sol, que se expande até a imensidão do infinito, envolvendo no mais puro amor a toda a criação. Aos poucos, a nossa mente silencia e repousa na luz e na paz do nosso próprio coração. Luz que é amor puro, luz que se irradia do nosso peito para todos os seres e para todo o universo. Luz que nos protege e que nos revela a presença divina em nós mesmos. Nós somos a presença da paz e do amor em ação. Inspiro paz e harmonia. Inspiro amor. Nós somos esse fogo ardente que é o alento vital que nos dá a vida em nosso próprio coração. Esse fogo que nunca se consome, que é eterno, que não morre, que não se molha. Esse fogo que somos nós mesmos. Contemplemos por alguns minutos essa luz presente em nós, que nos enche de paz, de amor e de alegria.
Encerramos assim essa pequena prática e vamos aos poucos retornando ao nosso estado normal de vigília, procurando manter esse estado, abrindo suavemente os olhos, respirando suavemente e levando conosco esses pequenos momentos de paz e de alegria presente em nós mesmos e que constitui a nossa própria essência. Nós somos a presença da paz e do amor em ação. Nós somos o fogo ardente do coração. Em cada inspiração, inspiramos a paz e a harmonia. E expiramos amor. Namastê. Namastê, gratidão. Então, da minha parte está encerrado. Se alguém quiser falar uma última palavra, estou aqui. E, se não, eu já vou. Eu quero agradecer muito, porque no semestre retrasado, né, eu fiz essa disciplina e é uma retomada, é uma alegria fazer essa retomada. Estou me sentindo muito bem com a meditação. 2, né? Porque eu fiz 2 aulas. E peço licença, desculpa, voltar aqui ao mundo UFRJ para dizer, vou colocar lá na turma, no grupo de WhatsApp, que as inscrições para o Cienciário História, que é o congresso anual do programa de pós-graduação História das Ciências das Técnicas e Epistemologia, estão abertas, chamada de trabalho para todos vocês, estudantes, até dia 22. Entrem no site que eu vou colar lá, se inscrevam, escrevam trabalhos, mais ou menos tamanho 6 a 8 páginas, tá? É uma excelente oportunidade, e quem não puder se inscrever, não inscrever trabalho, que eu digo, para participar como apresentador, se inscreva para assistir, porque está imperdível, grandes nomes, grandes cabeças aqui do nosso país e de fora também, tá? Então, vendi meu peixe. Muito obrigada, Rubens, por essa oportunidade Marta. com vocês. Agradeço também. Sou muito, assim, quero agradecer, né, a oportunidade, assim, e a prática foi muito boa mesmo, como a Luzimari falou, realmente é profundo, né? E quero deixar aqui para eles um recado, né, que é praticar, né? E, na verdade, também experimentar, experienciar, e que eu acho que essas duas partes se unem, né? Tanto a espiritual, né, quanto a acadêmica, a ciência, elas se completam, né? Eu creio, porque eu também faço e também sou pesquisador, porque eu vejo isso nos alunos, né? O resultado da prática, da experiência, e o resultado final que vai de encontro a isso que a Luzimari acabou de falar, que eu também estou sentindo. Então, assim, brigadão, professor, gratidão mesmo. Agradeço imensamente, assim, foi muito rico, tá? Essa experiência de 4 horas aqui foi muito rica mesmo, tá bom? Brigadão mesmo, gratidão de coração. Grato. Então, desculpa por a fila, gente. O Mário, nossa disciplina estará presente no congresso através de uma vivência com o Mário, tá? Só para vocês saberem. Pronto. Então, uma vez mais, agradeço a presença de todos. Não deixe de ir ao AVA, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, não deixe de seguir o nosso livro-blog. Eu vejo todos vocês na próxima semana. Até lá. Namastê.